Vamos dar início à próxima sessão com o professor José Eurico Possebon Cirino. Ele vai apresentar para a gente a palestra Como obter revisões construtivas e eficazes. Um breve resumo aqui do seu currículo. Bacharel em Zootecnia pela FECAV Unesp, campus de Jaboticabal, São Paulo. Mestre em Ciências Biológicas, concentração em Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo INPA, Manaus, Amazonas. PhD na área de Aquicultura pelo Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, Alabama, USA. Livre docente na especialidade Aquicultura pelo LZT Exalc e pós-doutorado na área de Aquicultura pela UFAA. É professor associado 3 da Universidade de São Paulo USP, pilotado no Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Exalc, em Piracicaba. Enquanto detentor da Bolsa de Produtividade em Pesquisa CNPq nível 1A, 2011-2016, foi coordenador do CA da Aquicultura. É responsável pela disciplina de Técnicas de Comunicação Científica junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Animal e Pastagem da Exalc. Atuou por 11 anos no corpo editorial da revista Scientia Agricola, como editor científico, editor assistente e editor-chefe interino, e foi editor da Sociedade Brasileira de Agricultura e Biologia Aquática por 8 anos. Atualmente é editor associado do Journal of the World Aquaculture Society. Então, espero que aproveite bem a palestra do professor Cirino, que eu já agradeço em nome de toda a diretoria e comitê organizador do evento pela presença. Obrigado. Obrigado, professor Rui. Senhores, boa tarde. A ABEC, eu já falei para o professor Barra Vieira, eu já falei para a professora Ana Marlene, eu já falei para o professor Sigmar. Gosta de viver perigosamente, né? Convida um caipira de Jabuticabar transplantado em Piracicaba para falar num auditório desses em São Paulo. Então, vocês vão me desculpar porque meu sotaque ele é transiente entre o norte do estado e Piracicaba. Eu não sei qual é pior. Eu vou apagar essa. Melhor para mim, eu fico mais escondido também. Eu já tive a oportunidade de apresentar essa palestra num dos eventos da ABEC no passado, e eu corrigi muita coisa da primeira palestra que eu apresentei, especialmente porque ela foi entendida como sendo uma palestra, o jeito que eu abordei foi uma maneira um pouco agressiva. Isso tem uma explicação. Eu trabalho numa área bastante pequena, né? Dentro de uma área de agricultura, mas a minha área é bastante pequena, e tem muito poucas revistas para a gente publicar os trabalhos. Isso exige da gente uma tomada de posição um pouco mais incisiva, um pouco mais agressiva. E às vezes o pessoal, principalmente o pessoal da área de humanas, se choca um pouco com isso. Eu vou tentar compartilhar a experiência que eu estou tendo mais recentemente como editor do Journal of the World Aquaculture Society. Eu sou editor associado desde 2014 dessa revista, que esse ano conseguiu um feito muito interessante. Nós estávamos patinando no fator de impacto 0,6, 0,7 e fomos acima de 1. Isso foi resultado direto da ação do comitê editorial e da educação. Eu uso a palavra mesmo, educação, que nós conseguimos transmitir aos nossos revisores. A publicação de artigo científico não é segredo para ninguém, ela ocorre num ciclo chamado ciclo editorial, que é o Publishing Cycle. Esse Publishing Cycle ele é conduzido pelas editoras, mas cada editora tem o seu ciclo editorial. E ele envolve troca de informação entre autores, editores, revisores e leitores, e também os agentes de distribuição das revistas. Então, isso é um resumo básico do ciclo editorial do MAB. Ele é um cientometrista da Elsevier. O ciclo ele tem setas muito diretas, mas chega em 2 locais em que ele tem 2 setas, e um deles é entre editor e revisor, a revisão por pares. Não tem como aquilatar
como é importante a revisão por pares para o avanço de uma revista, para a melhoria da ciência. Eles são os verdadeiros sentinelas da qualidade da ciência. Os revisores, eles são os sentinelas da qualidade da ciência. Nada passa para ser publicado sem uma bênção, por dizer assim, do revisor. Ele só admite que a coisa seja publicada quando ela é boa. Então é muito importante ter revisores bons na revista. E mais que tudo, é muito importante que eles estejam coadunados com a comissão editorial da revista. Eles têm que se sentir parte da comissão editorial das revistas. Esse é o fluxograma da revisão por pares do Reviewer Guidelines da Elsevier. A revista a qual eu trabalho é de outra editora, da Wiley. Não é da Elsevier. Então, vou mostrar as duas realidades, as duas coisas, ou um pouco de cada coisa. Por quê? A principal revista da minha área, em particular, ela é da Elsevier. Então, por isso, eu sou ligado a esse ciclo aqui. E vocês veem que no ciclo editorial, está aqui, ó, Revisor 1, Revisor 2, Revisor 3 de gramática e linguagem em inglês, o trabalho final dos Revisor 1, 2, 3 e 4, Revisor 4 quando é necessário. E aqui um primeiro alerta. Uma das coisas que o revisor tem que ser educado desde sempre. Ele não tem que ficar falando, olha, na linha 86 da página 14, tem um erro no end. Não, ele não é para isso que ele é um revisor. Ele não tem que olhar gramática, ele tem que olhar ciência. O revisor tem que ser um cara que olha ciência, na cara, de frente, sem medo. Essa é a primeira coisa que se tem que pôr na cabeça de um revisor, a partir da comissão editorial. As duas primeiras palestras hoje, antes da minha, foram sobre a montagem de uma comissão editorial, não é? A boa revisão começa na boa comissão editorial. A comissão editorial, se ela tiver uma ação forte nisso daí, ela vai ter bons resultados. Muito bons resultados. Porque a revisão por pares, ele é um sistema universalmente aceito. Se ele é bom ou se ele é ruim, como é que diz lá em Piracicaba? Aí varia, né? Se ele é bom ou se ele é ruim, vai depender de como ele é conduzido, para ser bom ou para ser ruim. O revisor não tem culpa dele ser bom ou ser ruim, ele foi simplesmente mal instruído. Essa é a visão que a gente normalmente tem. Cedo ou tarde, cada autor vai ser um revisor. Então não adianta quando você pega um trabalho e você fica desesperado com a qualidade da revisão. Você tem que pensar, quando eu pego um trabalho para revisar, será que eu faço a mesma coisa? Que tipo de instrução? Como que eu encaro um trabalho? Como que eu reviso um trabalho? A gente tem que se perguntar. O bom revisor começa na autocrítica. A revisão por pares, isso meu colega professor Pedreira sempre fala, é uma ferramenta que protege os leitores dos autores e protege os autores de si mesmos. Nós temos uma capacidade ilimitada de falar besteira. E o revisor está ali para evitar que a gente se exponha mais bestamente ainda. Então ele tem que ser, primeiro, admirado. Porque é um trabalho, primeiro de tudo, altruísta. Ele nunca vai ser reconhecido, ele é anônimo em geral. Mas se ele não for instruído sobre aquilo que a revista, o corpo editorial, a comissão editorial pede dele, ele vai fazer um trabalho muito ruim. Então começa em casa, começa na lição de casa. A boa revisão, uma revisão construtiva, ela começa na lição de casa. É um trabalho árduo, é um trabalho altruísta, é um trabalho cooperativo, ele nunca é isolado, é um trabalho de caráter construtivo e é a única garantia que a ciência vai conseguir continuar sendo de qualidade, porque a responsabilidade social ligada a uma revisão mal ou bem feita, ela é muito grande. A pessoa, um cara revisa um trabalho com uma revista de medicina, o trabalho está errado, ele deixa aquele trabalho passar, o editor também não vê, alguém lê aquela revista, vai aplicar o tratamento numa pessoa e o cara morre por causa daquilo? Eu sei, eu estou sendo drástico. Mas essa é a realidade. Esse é o alcance que pode chegar uma revisão mal feita. O trabalho começa, então, como já falei, na instalação de uma comissão científica, comissão editorial de reconhecida competência. O cara recebe um trabalho para revisar.
Ele fala, meu Deus, olha quem é essa comissão editorial aqui. Eu não vou revisar trabalho para esses caras. Ao menos que a comissão editorial tenha reconhecida competência científica, e aí vai de editor-chefe, editor de área, editor associado, até o banco de revisores. Ele vai querer saber, ou ele vai tentar se relacionar, porque uma vez por ano, pelo menos, as revistas publicam quem foram as pessoas que ao longo do ano revisaram trabalhos para elas. Ele vai voltar naquela revista, naquele número daquele determinado periódico e ver quem são os revisores que normalmente trabalham para aquela revista. E ele vai ponderar se ele quer se juntar ou não àquele grupo, com base o quê? Na competência do grupo. E está cada vez mais difícil, a coisa está muito complicada. A minha experiência, análise da Exalc, de 1944 a 1991. Sim, nós somos muito velho, né? Ali, mal menos, quando nós começamos a fazer centenário, coisa e tal, da Exalc, ano 90, coisa e tal, indo para o ano 2000, nós passamos a análise da Exalc para a ciência agrícola. E nós começamos a patinar como ciência agrícola. A gente não conseguia ser indexado, não conseguia nada, e aí, atualmente, nós temos uma versão online da ciência agrícola que, no ano 2000, passou a ser publicada em inglês. A minha experiência é com essa comissão editorial. Trabalhei ali entre 2000 e 2011, 2012. Todo dia, o dia todo. Sintonizar a cabeça dos revisores na adoção do inglês, gente, foi uma dor de cabeça. Nós tínhamos um grupo de revisores acostumado a revisar trabalhos para a ciência agrícola, o Anais da Exalc. E aí que nós resolvemos nos transformar numa revista de língua inglesa, com um objetivo que nós conseguimos, que era ser, à época, indexado. Expandir o banco de revisores, incluindo os revisores internacionais. Outra dor de cabeça monumental. Quem são esses mané do Brasil que estão querendo me pôr como revisor da revista aqui? Essa é a pergunta. Se você é um editor de revista brasileira que está pleiteando indexação, hoje está um pouco mais fácil, mas se você quer transformar, você tem que ter um corpo de revisores bem amplo, internacional. E para os caras aceitarem ser revisores da sua revista, meu Deus, dá o que fazer. E finalmente, fazer o banco de revisores. Como que você faz o banco de revisores? No corpo a corpo, convidando seus amigos, e os seus amigos convidando outros amigos, te apresentando. É no corpo a corpo, é um trabalho insano. Demorou 6 anos para a gente montar um banco de revisores decente na ciência agrícola. Não estou brincando. Na minha área, em particular, eu tinha 15, 20 pessoas com quem eu ia contar. E fui tentando expandir. Depois de 5, 6 anos eu tinha, 30, 35. É complicado, é difícil. E esse é o primeiro passo para você conseguir uma revisão de um trabalho para a sua revista construtiva, uma revisão eficaz, eficiente. Aqui o resultado da ciência agrícola. Nós fomos indexados em 2002, nosso primeiro índice saiu aqui, 0,298 em 2006, fomos crescendo até chegar em 1108, ou 1.108. É a melhor revista de agrárias do Brasil, de longe disparado. Desculpa a falta de modéstia, mas é simplesmente a verdade. Tá? Não tem outra nesse nível, então significa que nós somos bons. Né? Esse foi o negócio, foi aqui. Mas não foi brincadeira. Foi de trabalhar Natal, primeiro do ano. Eu não estou brincando. E o nosso grande desafio foi montar um corpo de revisores. Quando nós montamos um corpo de revisores de qualidade, o que aconteceu com os nossos trabalhos? Melhoraram a qualidade. Melhorando a qualidade, aqui como a coisa sobe. A melhoria da qualidade dos trabalhos é resultado da ação efetiva dos revisores. Minha outra experiência, essa revista da Sociedade Mundial de Aquicultura, da qual eu sou editor associado dentro de uma área mais específica, que é a nutrição. Somos publicados desde 2008, pela Wiley.
Corpo editorial foi renovado em 2014. Vocês vão ver no gráfico o que isso significa. A revista vinha mal das pernas, honestamente. Uma revista com a qualidade que nós temos, tá com aquele fator de impacto que estava, era uma piada. A revista vinha mal das pernas. Inclusão de editores associados estrangeiros. Sou eu, Joseph Klimber, né? Você lembra dele? Zicão. Aí tem uns caras da América do Sul, sou eu. Aí tem gente da Ásia, tem gente... Por quê? Era um inbreeding total. Total. Tem até uma experiência mais recente que depois eu vou mostrar para vocês com 2 exemplos mais fáceis de entender. Aí começou, através da professora Carol Engel, um esforço intenso de educação dos novos editores, com reuniões. Toda vez que se pode fazer uma reunião, ela convoca. Eu nunca fui. Ela convoca reunião em San Diego, em Sydney, na Austrália. Está brincando comigo, né? E, logicamente, esse trabalho, ele também é voluntário, ninguém paga nada para você. Mas o que a professora Engel faz? Ela abre as reuniões quando ela pode, para a gente participar via Skype, qualquer outra coisa, e ela faz um relatório muito bom dessa reunião, mostrando para a gente o que aconteceu, o que foi discutido e o que ela pretende dali para frente. Então ela foi nos educando a nós editores num formato de ideia e de atitude que ela queria. Ela fez essas reuniões mais amplas, mais, contundentes, bianuais, com ampla circulação de decisões e um fórum permanente de discussão. Não passa 2 dias sem eu receber um e-mail dela. Isso é importante. Com essa educação, com esse enquadramento, se é isso que eu posso falar, da nossa atitude como editores, ela conseguiu que nós enquadrássemos os revisores. A Wiley, ela tem uma plataforma de educação, uma plataforma de demonstração, uma plataforma que diz para os revisores como revisar um artigo, como revisar um livro, etc. e tal. Mas cada revista tem uma peculiaridade. Você não revisa um trabalho, ou um livro, ou um artigo numa revista de humanas da mesma maneira que você revisa numa revista de química, da mesma maneira que você revisa numa revista de nutrição, e assim por diante. Então, a nossa revista tinha peculiaridades. E a peculiaridade da nossa revista foi passada para os nossos revisores a partir da orientação da liderança da nossa editora pelos editores associados. Resultado: a gente estava aqui, falei que 2014 mudou em 0,7, depois nós caímos 0,6 e agora nós somos para cima de 1 de novo. Melhorou a qualidade da nossa revista, ela começou a ser mais citada. Por quê? Porque melhorou a qualidade da revisão, não estou brincando. Melhorou a qualidade da revisão. E é uma dor de cabeça, nós estamos falando de uma revista, de uma sociedade mundial, que tem de mamando a caduco de bactéria, dinossauro e pelo menos 35 línguas. Autores de 35 línguas diferentes, que escrevem para a gente. Não é mole revisar um artigo, enquanto editor, de uma pessoa lá da Arábia Saudita, que não fez nada nunca no exterior, e ele jogou o artigo dele num tradutor automático, achou que já estava muito bom, estava contente e mandou para a revista. Vocês não queiram saber o que é isso. A gente faz um esforço muito grande enquanto editores, mas no fim das contas nós não podemos segurar o artigo para sempre. Aí ele acaba indo para o revisor. E aí, se o revisor não entende o artigo, começa aquela queda de braço. É um trabalho insano, mas ele tem que ser feito da maneira mais disciplinada possível e com muita informação para os revisores. Às vezes você tem que entrar ali na mama sapientíssima. Olha, filho, o que o cara na realidade quis dizer, pela minha experiência, eu acho que foi isso. Considere esse trabalho dele. Instrua o revisor a considerar de uma maneira que você quer que ele considere o trabalho. E nós vivemos isso daqui, não é? Você tem uma ideia do meu colega Ricardo Azevedo. Navegar nesse mar aí, nesse oceano aí, não está fácil, tá, moçada? Faltou o quê? Faltou cielo. Não, ô Bel, tá aqui, desculpa. Eu vou pôr, a próxima vez eu vou mudar, eu vou tirar o Web Science daqui, pôr o cielo aqui no meio, eu prometo você. Tá bom, eu vou fazer isso, tá? Vocês me convenceram fácil.
Principalmente um Abel Paca que tem uma ascendência é pequena a ascendência que ele tem sobre, né? O primeiro curso que eu fiz foi com ele. Publish my papers, please. É isso aqui, nós temos essa pressão. Publish or perish. Vem transformando cientistas em egocêntricos, para não falar autocentrados, né? Autocentrados, indisponíveis, egocêntricos. A gente só se preocupa com o próprio umbigo. Se preocupar com o umbigo é melhor ainda. Aí parece que é bem umbigo que fala. Nós viramos, enquanto cientistas, é a verdadeira síndrome do Jack of all trades, o faz tudo. Nós temos que dar a saída, nós temos que correr pro ataque, cobrar o escanteio, cabecear. Se bobear, nós temos ainda que defender em cima da linha do gol. E não tem tempo, não dá. É complicado. Uma revisão bem feita não toma menos de um dia do seu calendário, da sua agenda. Quando não mais. Então, nós estamos vendo que está difícil encontrar revisores bons. Está difícil. Por isso, os poucos que têm que ser bem tratados. E eles têm que ser moldados naquela direção que a revista quer ir. Eles têm que ser instruídos, educados da maneira como eles têm que agir. Conseguir bons revisores está difícil. Então, vou dar um exemplo. Recentemente eu tive um trabalho rejeitado pelo editor. Ele rejeitou meu trabalho dizendo que meu trabalho era como uma espécie de peixe que só tinha interesse regional. O cara, desculpa uma palavra, um ignorante de frente e verso. Um editorzinho, neófito, realmente neófito, não se preocupou em ver meu currículo, não se preocupou em ver nada. Ele viu que era um trabalho de um Zé Qualquer do Brasil, de uma espécie que o idiota, desculpa uma palavra, mas era um idiota, não conhecia, e rejeitou meu trabalho. A espécie que eu estava trabalhando não era uma espécie brasileira, é uma espécie originária da Indonésia, produzida comercialmente em 19 países. E ele falou que meu trabalho tinha interesse regional, quer dizer, interesse regional em 19 países. A sua revista está nesses 19 países. Discriminação geográfica, discriminação de gênero, isso acontece todo dia, não pode acontecer. Aí ele recomendou que o meu trabalho não fosse naquela revista e fosse numa outra revista, na qual eu tenho que pagar $1.000 para ele ser publicado. Ora, vá se coçar nas ostras. Qual é a sua? E o editor dessa revista é meu amigo pessoal. Não sei se alguém aqui conhece, professor Wagner Valente, do Caunesp de Jabuticabal. E mandou um e-mail para mim, você não vai mandar o trabalho? Então o Zicão, oi meu amigo Zico. Aí eu contei toda essa história para ele. Ele chamou de meu amigo, ele é meu amigo. E eu contei a história toda para ele. Falei, que brincadeira, eu acho que eu fui... meu amigo Zico. Esse problema com revisores tem sido geral. Não era nem com revisores, era com o editor. Isso é pelo fato de ninguém mais valorizar quem dá parecer, porque só contam suas publicações e fatores de impacto. Estão matando a ciência. Esqueceram que para publicar alguém precisa revisar e tem que ter um editor, mas só consideram as publicações. Isso é um absurdo. Wagner, é um absurdo. Aí ele perguntou, como é que está o seu trabalho? Então eu vou chorar. Aquele é meu amigo, eu fui agressivo, eu vou chorar um pouco de pitanga para ele. Então eu respondi para o Wagner. Wagner, meu amigo, tarará. Então, eu estava mesmo esperando uma chance dessa para responder sua mensagem. Você me perguntou como é que anda o trabalho com o J. Oz. Vai bem, Wagner, vai assim como essa história que estamos vivendo, vai bem. Mas revisores recebem uma solicitação e declinam na hora, ou simplesmente nem respondem. Já teve casos em que eu tive de convidar 16 revisores para conseguir 2 para fazer uma revisão. E nesse exato momento eu estou com outro caso onde eu já estou no 12º revisor que eu convido e todos eles ou não responderam ou declinaram. Se você não entrou numa comissão editorial ainda, você vai entrar, pensa bem. Pensa bem. É aqui que vai amarrar que você vai ter que amarrar o seu cavalo, nesse pau aqui, ó. Tá? Pensa bem. Negadinha, em Piracicaba também, negadinha. Abel é negadinha, né? O Abel sabe. Negadinha não está nem aí com você. Ele quer cuidar da casa dele. Ele sequer responde o convite. Não é brincadeira. Tem que ter uma paciência de Jó para encarar um negócio desse. Esses desafios
envolver os revisores dos periódicos e fazê-los entender que o autor de hoje é o revisor de amanhã, que ser revisor de um artigo é uma honra, é uma distinção. Se você está convidado para revisar um artigo, é porque você é bom, cara. Você é considerado bom por um grupo de pessoas boas na sua área. Ninguém monta uma comissão editorial de Zé Mané qualquer. Os caras que montam, que são parte de uma comissão editorial, são pessoas reconhecidas. E se ele convida um outro cara, ele está reconhecendo o trabalho daquele cara. Esse cara tem que ser impregnado dessa ideia. Ele tem que saber disso, que você gosta do trabalho dele, que você respeita o trabalho dele, que você quer o trabalho dele, você quer ele do seu lado. Como diria Jânio Quadros, filo porque quilo, não é assim? O revisor tem que entender que o avanço da ciência depende do trabalho dele. Depende da boa reputação do periódico científico, que é resultado do trabalho de revisões confiáveis. Eu mostrei para vocês com 2 gráficos o que revisões confiáveis fazem para a saúde de uma revista. E que, por sua vez, depende da ação construtiva e eficaz dos revisores. Eles são parte do ciclo, ou seja, do comitê editorial. O revisor tem que ficar sabendo disso. Ele tem que ser agradecido à revista por estar lhe dando essa oportunidade. E a revista tem que ser agradecida a ele por estar prestando atenção naquela revista, naquele pedido. Só que ninguém fala, ninguém conta, ninguém diz, ninguém nada. Tem que falar com os caras. Tem que falar, tem que dizer. Tem que fazer ver, tem que fazer saber. E o que você quer de uma revisão? Que ela seja eficaz e que ela seja efetiva. Dicionário do Howais. Eficaz, que tenha a virtude ou o poder de produzir em condições normais e sem outro auxílio determinado efeito. Efetivo, bom ou ideal, pode causar um resultado útil. A revisão ela tem que ser útil. Isso que é ser eficaz. E efetiva é quando ela atinge o objetivo. Qual é o objetivo de um trabalho? É ele ser rejeitado pela revista? Não, nós dependemos dos autores, nós dependemos dos trabalhos para sobreviver. O objetivo de um trabalho é que ele seja publicado da melhor forma possível. Isso é que é ser produtivo, é que ser efetivo. Atingir o objetivo, fazer o trabalho ser publicado. A revisão ideal é justa, isenta. Ela é pronta, ela é cordial, consciente, confidencial, mesmo que não seja anônima. E isenta é um problema sério. O professor Sigmar e o Edson Watanabe estão dando a primeira parte de um curso de ética, não é? Ética é isenção. Eu não me conformo que o mundo que nós vivemos, nós temos que ensinar o cara a ser ético. Meu Deus do céu. Eu acho que estava implícito, devia sair lá no certificado de nascimento da pobre criatura. Essa é uma criatura ética humana. Porque ética faz parte da vida da gente. Agora tem que ensinar o cara a ser ético, tenha dó. Tenha dó. Mas eles estão fazendo isso. O revisor tem que entender isso daí. A isenção é muito importante. Onde que está se falhando na revisão? Em termos de isenção. O revisor vai e escreve criticando o autor. Ele nunca pode criticar o autor. O que ele tem que criticar? O trabalho. Pode ser o maior inimigo dele, família rival da máfia italiana. Ele não pode criticar o autor. Montecchio e Capuleto, ele não pode criticar o autor. Ele só pode criticar a ciência que está no trabalho, se ela é boa ou ruim. Mas ele sabe disso? Se ele sabe, ele ignora, ele põe na frente da revisão dele a paixão pessoal. Ele é um palmeirense e sabe que o cara que mandou aquele trabalho é um corintiano. Pronto. Não, eu não estou brincando. Eu vivo isso diariamente. Há muito tempo, há 17 anos. Não é brincadeira. Isenção. Como se consegue isenção? E isso, o editor tem que cobrar do revisor. Já teve algum tipo de conflito com os autores? Corintiano e parmeirense? É colaborador dos autores em projetos em andamento? Publicou trabalho juntos com os autores nos últimos 5 anos? Mantém relação de amizade, mesmo que distante, com o autor principal, algum dos autores? Por exemplo, tem um colega meu lá de Botucatu, o professor Luiz Edivaldo Pesato, o Vado. Fizemos iniciação científica junto, caímos dentro de tanque de peixe junto.
Quando eu vou em Botucatu, eu almoço na casa dele. Quando ele vai em Piracicaba, ele almoça na minha casa. Nós somos alguns dos poucos profissionais trabalhando com nutrição de peixe. Chove trabalho do Pesato para mim avaliar. Nunca na minha vida eu avaliei um trabalho dele. Eu tenho certeza que, por pior que o trabalho seja, eu vou considerar o Pesato. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Não pode, isso não pode. Trabalha na mesma área do autor, por isso pode beneficiar-se ou prejudicar-se fazendo a revisão do artigo. Trabalha junto ou próximo do autor principal de algum dos autores colaboradores, ou ainda, já revisou aquele trabalho para outra revista ou um muito semelhante antes. Se alguma dessas coisas aconteceu, a pessoa deve se abster de revisar o manuscrito. E isso tem que ser dito para ele pelo corpo editorial. Isso tem que ser dito para ele pelo corpo editorial. Hoje a gente tem ferramentas muito interessantes de, de palavra-chave, né? Procura por palavra-chave se aquele autor que você está mandando o trabalho para ele revisar em algum momento já teve, principalmente nos últimos 5 anos, alguma relação desse tipo com o autor do trabalho. Independente do qual o método que o trabalho da revista, duplamente cego, aberto, isso aí independe o método. O que é importante fazer com que os revisores, são especialistas externos escolhidos pelos editores, emitam opiniões documentadas, isentas e impessoais, com o objetivo de melhorar um artigo. Essa é a ação, essa é a tarefa do revisor, melhorar um artigo. Se o artigo tem que ser rejeitado porque tem uma falha fundamental, é outra conversa. O artigo não pode ser rejeitado porque ele está com um problema de and, or, of, for, alguma coisa assim. Não. Ele tem que ser rejeitado com base na qualidade, má qualidade da ciência. Ou se a ciência é boa, a função do revisor é fazer com que o artigo seja melhorado. Antes de iniciar a avaliação, e eu já vi isso acontecer, comigo já aconteceu 2 vezes. O cara pega e avalia o artigo e depois o artigo vai para a comissão editorial, e a comissão editorial, e eu comi bola também, lógico, falo, esse artigo não é do escopo da nossa revista. Então, essa é a primeira coisa, não perca tempo, instrua o revisor a não perder tempo revisando um artigo que não é do escopo da revista. Essa é a primeira função dele. Um artigo que está fora do escopo, ele é um artigo rejeitado? Não. Ele é um artigo que é devolvido ao autor com a instrução, olha, não faz parte do escopo da nossa revista. Nós gostaríamos de publicar seu artigo, ele é bom, mas nós não podemos porque ele não cabe. A ciência agrícola é um negócio, né? Nós temos 19 áreas, é impossível o cara não encaixar um trabalho na ciência agrícola para ser publicado. Mas na revista Sociedade Mundial de Agricultura, ninguém manda um artigo de avicultura para mim, né? E tem cara que às vezes tenta. Mas me acredita, é verdade. Escopo. Ponto que se mira, alvo, intenção, objetivo, propósito. O artigo tem que estar no propósito da revista. E essa é a primeira tarefa do revisor, filtrar se o artigo está no escopo da revista. E revisores, frequentemente, eles são demonizados, odiados. Mas nós temos que nos colocar no papel do revisor. O revisor, ele tende a ouvir ou anjo ou demônio. Quem é que a gente vai ouvir? Como é que ele vai ouvir? Como que a gente vai instruir esse revisor? Ele está ali com uma função, é melhorar a revista. Ele não está ali com uma função que é tirar as mágoas dele da humanidade inteirinha, não. Faça o cara saber isso. O lema de um revisor, como que eu posso ajudar a fazer desse manuscrito um excelente trabalho publicado para que o maior número possível de pessoas se beneficie dele? Mas tem gente que vai assim, será que eu consigo encontrar um número suficientemente grande de defeitos nesse manuscrito, de modo que eu consiga ter a certeza que ele jamais seja publicado em lugar algum? Mas eu estou cansado de ver isso. Você vê que o trabalho é bom, você enquanto editor, você vê que o trabalho é bom. E o cara dá um parecer desse tipo aí. É alguma coisa que ele tem contra o autor, com certeza. Mesmo que seja duplamente cego, eles têm condições de saber quem é o autor. E você, quando vê um parecer desse jeito, você não faz nada.
Você simplesmente escolhe um outro revisor, manda o trabalho para o revisor e manda as revisões bem feitas para aquele revisor que fez um mau trabalho tomar conhecimento, tomar ciência daquilo que ele deveria ter feito. E diz para ele. Ele pode ficar 3 anos sem revisar um trabalho para a sua revista, mas você nunca vai mais correr esse risco de ir para casa com o fígado inchado. Revisores devem ser educados a tomar uma atitude construtiva. O que é ser construtivo? Melhorar, corrigir os erros, contribuir para a resolução de problemas no trabalho, bem intencionado, pôr em ordem, organizar o trabalho, tem que ajudar. A atitude dele tem que ser uma atitude colaborativa, construtiva, cooperativa. Em vez de ficar se perguntando que coisas estão me irritando nesse trabalho, pare já. Pare já. Se vocês pensam que o sotaque de Piracicaba é ruim, tem que ver o de Vila Resende, que é do outro lado do rio. O revisor deve idealmente abordar o manuscrito com argumentos, com esses argumentos. E ele tem que ser instruído a fazer isso. A ciência aqui relatada é boa? É possível entender o que foi feito? Se não é possível fazer algo para tornar o trabalho mais inteligível? Esses são os argumentos do bom revisor. Esses são os argumentos do bom revisor. Mas nem todos estão imbuídos disso daí. Esses têm que ser os argumentos que devem ser instruídos ao revisor para que ele trabalhe bem para a sua revista. Os autores todos têm que ter uma atitude proativa, ética, polida e firme. Eu estou no comando aqui, eu digo, peixe tem que nadar e pássaros tem que voar. É o que é. Sem invenção. Uma atitude proativa não significa virar um anjo e aprovar qualquer porcaria que caia na mão, tá? Porque tem muita porcaria, né? 1.700.000 trabalhos submetidos por ano, sendo que a taxa de rejeição está na casa dos 88%, então imagina a quantidade de porcaria que não tem voando por aí. Por outro lado, nós não podemos nos filiar ao clube da rejeição universal. Tem um quadrinho legal sobre isso. Caro contribuidor, obrigado por submeter o seu trabalho para a nossa revista. Para economizar tempo, estamos anexando 2 cartas de rejeição. Uma para esse trabalho e uma para o próximo. Isso aí tem uma coisa muito legal, se vocês tiverem um tempinho para rir um pouco na vida, acesse isso daqui. Journal of Universal Rejection. Só entrar com isso aí, vocês vão rir, é muito legal, é muito legal. Mas de qualquer modo, isso daqui é não. Tá? Isso daí não. Isso daí não. Em vez de se vingar, né? Se dei bem, se lasquei, se dei mal, se vinguei. É assim? Ao invés de se vingar de todas as avaliações negativas que a gente teve na vida, e tivemos muitas, né? Tenho certeza, eu sou um campeão disso daí. Assumir a regra de ouro da revisão por pares. Dar ao seu par a avaliação que você gostaria de receber. Nunca olhe uma pessoa de cima, a menos que você esteja ajudando a se levantar. Nunca. Don't look down. A menos que você esteja ajudando o cara a se levantar. Estamos aqui para ajudar você a sair bem na foto e aprender junto. Por que eu falo isso? O revisor ele tem que entender que a chance que ele tem de aprender revisando um trabalho é imensa. Nós aprendemos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que discutimos, 80% do que experimentamos, 95% do que ensinamos aos outros. William Glasser. E um revisor, quando ele vai revisar um trabalho, ele está ensinando alguém a fazer alguma coisa melhor. É uma chance única que ele tem de exercitar a capacidade de aprendizado dele. O revisor deve abordar a avaliação de um artigo sob essa visão cartesiana. A hipótese de argumento é clara, está correta? Eu li René Descartes. Eu fui ler.
Todo mundo falava tanto, eu fui ler. Aquilo que ele escreveu em 1600 está valendo para nós até hoje. E essa é uma das coisas que ele pode ser resumido de uma carta dele. A metodologia está correta? O modelo estatístico está correto? Os dados e resultados estão exatos? A comprovação empírica, ou seja, discussão e conclusão, explica os resultados? Ela é coerente? Isso é o sistema cartesiano. Está tudo certo? Sim. Tudo bem. Não a uma dessas perguntas, o trabalho deve ser editado. Mas é porque ele está mal escrito ou porque a ciência é ruim? Porque a ciência é ruim. E se ele está mal escrito, devolva ao autor, peça para ele escrever melhor. Dê a ele a chance de contribuir com a sua revista. Não espante a mosca. Ela pode ser branca, é difícil de cair na sua mão. Ele simplesmente pode ser um cara muito novo na área, não tem nenhuma experiência. Então instrua, construa, ajude a publicar o trabalho. A revista depende do autor e o autor depende da revista. Não. Mal-entendidos não são permitidos no trabalho. Então não podem existir mal-entendidos. Tá? Não podem existir mal-entendidos. Redação científica exige, é organismo C4, o agrônomo sabe do que eu estou falando. Clareza, concisão, correção e completitude. Agricolão é um bicho em extinção também, viu? Quem fique sabendo disso. A revisão dos artigos deve ser igualmente clara, concisa, correta e completa. Para quê? Que quando publicado, o artigo represente uma real contribuição para a ciência. Que quando publicado, a metodologia sólida, consistente, repetível, que também muita gente fala replicável, as conclusões são consubstanciadas pelos dados, de modo claro, conciso, elegante e inteligível. Essa é a contribuição à ciência que um artigo pode dar. E ela passa pela mão do revisor, que passa pela mão do editor, que é reflexo da comissão editorial. É uma escalada. Revisão por pares não pode ser um exercício de casuísmo. Existe até um trabalho específico sobre isso aqui, ó. Bioscience 56.4.333.340. Como não transformar a revisão por pares num exercício de casuísmo? Revisão por pares não pode ser um exercício de casuísmo. Tem que ser algo muito bem conduzido. É um trabalho duro, realmente duro. Mas alguém tem que fazer. O autor de hoje é o revisor de amanhã. Se você não se dispõe a revisar trabalhos de uma determinada revista, a revista morre. E se ela era seu nicho de publicação, você morreu junto. É um trabalho cooperativo. O autor de hoje é o revisor de amanhã. É um trabalho altruísta, de grande responsabilidade social. Ele não é remunerado, ele não é reconhecido, ele é anônimo. Por isso ele é altruísta. É a única garantia que a ciência vai continuar contribuindo para o desenvolvimento da raça humana. Senhoras e senhores, eu gostaria de terminar citando um aforismo de Milor Fernandes: o pouco que a gente sabe bota na vitrine, muito que ignora esconde no porão. Se vocês sobreviveram a esses poucos minutos, que eu espero que tenham sido poucos, não tenham sido intermináveis para vocês comigo, né? Eu agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua paciência, a sua compreensão e me coloco à disposição se porventura tivermos tempo. Se porventura tivermos tempo, eu entreteria alguma questão, se houver.